Olá a todos, bem-vindos à nossa série de conversas com Rav Lightman, da Nova Vida. Olá, Rav Lightman, olá, Nitsa. Convidamos vocês para assistir a nossa aula. Nos últimos tempos falamos sobre o dinheiro e hoje nós queremos nos centrar sobre o governo e o dinheiro. Nós vemos que nos últimos anos a terra na qual nós estamos parados se sensibiliza. O tempo todo treme, teme, sim, teme, diz o Warren. E tem mudanças, e se a pessoa é sábio, ele pode ver essas coisas e ele pode, se a pessoa conhece, sabe que tudo é sustentado pelo dinheiro e pelo governo. Todas as questões econômicas, as bolhas econômicas, a mesma pessoa que tem o governo, eles começam a perder o seu controle. Não que alguém aconteceu alguma coisa, mas alguém perde o seu controle e isso vai para a minha conta do banco e depois eu não vou ter trabalho e não vou poder comprar no mercado. Muito desses processos, mesmo que são triviais, eles começam no que é governo, porque hoje a Terra se sensibiliza, porque antes era tudo isso era claro, nós tínhamos os ricos, pobres, tínhamos a classe média, todos sabiam que fazer. Há 10 anos, com tudo que acontece, a cada semana, a cada mês, tudo se sensibilizou, tudo tá tremendo. Quando eu estudei em 90 e pouco na faculdade, me falaram que o mais importante é se conduzir num lugar estável, como fazer. Mas no ritmo de hoje, a pessoa não sabe o que vai acontecer. Não é algo emocional, não é, mas é algo que a gente vê nas notícias. E isso é tudo sob pressão, tudo incertidão. Nós estaríamos felizes se com a sua ajuda nós recebêssemos novos entendimentos nesse sentido. O Senhor fala sobre um novo recurso, uma nova força que é somada à nossa vida, e isso forma um processo, e isso é constituído da participação em comum. E nós falamos que é como se fosse uma moeda, uma nova moeda. Tem uma moeda antiga e uma nova. Qual é aqui o nosso horizonte? O que aqui o Senhor pode nos dizer que nós perdemos o controle, o governo? E qual é então o horizonte e o que nós temos que fazer para nos dirigir de lá? O Ravi diz, nós passamos por uma situação nova em todos os processos que a humanidade passou. Nós fomos empurrados a mudar as nossas situações de algo pequeno a algo maior, mas de um ego pequeno a um ego maior, através do desenvolvimento tecnológico, industrial, através do comércio. Nós mudamos por essa necessidade, o que é a essência de ser escravos, para ser um pouco mais modernos até o capitalismo. Nós construímos uma sociedade que, a princípio, as sociedades existiam pela força. Tinha um rei, tinha um exército, o exército governava sobre o povo e tudo que o rei queria era feito. Nós vimos que no decorrer do tempo, esse tipo de controle e governo não trabalha e nós passamos ao tipo de governo diferente, como é o parlamento, o presidente, etc. Mas, de qualquer forma, é de cima para baixo. Sempre foi algo assim, mas de uma forma mais reduzida,
foi o controle do dinheiro, que de todas as maneiras quem era forte governava e quem era rico podia se defender. Na Idade Média, um pouco depois disso, e depois com o capitalismo e o desenvolvimento tecnológico desde o século XIX, o dinheiro começou a ser jogado como a força principal, inclusive a força do governo e as guerras, é todo um tema do dinheiro. Assim que, em outros tempos, a força do dinheiro recebeu mutações, nós perdemos o que é o valor do dinheiro. Não é um dinheiro que por trás tem ouro ou recursos naturais, mas que o que foi feito aqui é algo que é só papéis que depois de trás disso, se não tem nenhuma obrigação, nenhum compromisso estável. E assim é como nós vemos hoje em dia, revelamos hoje em dia. E o mundo que era construído de uma forma em pirâmide, que era muito clara, muito estável, que de cima para baixo tudo estava organizado com a força do dinheiro, e o exército reforçava essa força, e as guerras eram para a aquisição das coisas, para o dinheiro, e o governo também que se organizava com relação ao dinheiro. E se eles iam fazer guerras, eles faziam cálculos se ia ou não valer a pena. Quanto custava a cada soldado, quanto ia se ganhar, então saía ou não a guerra. Nos últimos tempos, essa força parou de trabalhar e, portanto, nós vemos que tudo perde o seu governo. O dinheiro perde o seu governo. Também a moeda em si, porque nós chegamos à situação que não é igual, inclusive é o mesmo papel que é impresso de hoje para amanhã, ele pode perder todo o seu valor. Isso por um lado. E por outro lado, as coisas que uma vez estavam de uma forma muito clara, que essa força podia se acumular nos países mais desenvolvidos, como Europa e Estados Unidos, agora, de repente, nos últimos 20 anos, passou para a Ásia, para os países que, num momento, não eram vistos e nem ouvidos. De repente, isso é uma força muito importante, porque eles produzem muitas coisas. E o resultado é que esses mesmos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, eles passaram a ser secundários comparados com a Ásia. Isso é comércio, mercados mais fortes que os Estados Unidos. Nós vemos que a mesma força do dinheiro na qual nós pensávamos que poderíamos dirigir o mundo, ela desapareceu do dinheiro em si, devido a que o sistema mudou. Ou seja, cada moeda tem o seu sistema. O exército, que é uma força do poder, quantas medalhas eles têm sobre os seus peitos, de acordo com isso eles têm uma posição. Então, o mais alto tem uma posição maior no governo, assim eles são sinais da posição. E se o exército perde a sua força de união, de unidade, então quem é grande, quem é pequeno, ele já não governa, apesar que eles tenham medalhas. Então tinha uma pirâmide do que era grande e o que era pequeno, e de repente essa
A pirâmide não existe, ela é amorfa, ela recebe uma forma diferente. Então, essa mesma força que tinha que governar, porque a sua força lhe dava essa força piramidal, como no exército, não é a mesma coisa, porque o sistema passa a ser redondo. O sistema passou a ser redondo, circular, integral, no fato que todos somos iguais, o grande e o pequeno, nós somos dependentes uns dos outros, e você não pode governar sobre mim, porque você também passa a ser dependente de mim, como, por exemplo, Estados Unidos com a Ásia, ou com a China, ou com o Brasil, e etc. Ou seja, aqui fez-se algo que o mundo tornou-se mais e mais redondo, já é diferente na sua estrutura e, portanto, é impossível dirigi-lo como era dirigido antigamente. Aqueles que dirigiam o mundo na Europa, nos Estados Unidos, eles sentiam que se escapa deles o controle, o governo. Então, nós estamos num problema que pode ser que nós estejamos diante de uma guerra no mundo, porque o desejo dessas pessoas que tinham em suas mãos a força do dinheiro e do exército, eles dirigiam o mundo, eles sabiam que tinham para eles a guerra, o quanto eles tinham em mísseis, dólares. Hoje, apesar que eles tenham isso, o sistema mudou e o que eles pensam agora, os mesmos governantes do mundo, a partir de uma guerra, talvez possamos voltar ao que era antes. Então, nós, outra vez, teremos o governo. E para isso eles trabalham. Eles fazem o que é a Primavera Árabe, toda espécie de problemas e atividades em diferentes lugares do mundo, no Irã, no Paquistão, em cada lugar. A guerra não para, é uma guerra incessante. Eles revivificam todos esses grupos de terror. É uma guerra oculta que está viva o tempo todo. E tudo isso para deter o que é a caída do mundo e a perda do seu controle do governo. E isso é algo natural, essa força quer sustentar para si sempre esse governo, ele tem medo de perder e não vê nisso uma ação, não vê uma ação diferente. Não pode se adequar ao novo mundo, porque o mundo é redondo, porque o centro da pirâmide está no centro do grupo, até onde você se encontra numa forma bonita, recíproca com todos, você terá que governar na força da participação integral no mundo global, a pessoa que está conectado com todos. As pessoas que estão construídas de acordo com o ego linear ainda não podem passar para o novo tipo de direcionamento. Para isso é necessário novas pessoas com uma estrutura interna nova, com um novo pensamento. Aqui se requer um novo pensamento, uma nova sensação, um tipo de emoção nova, onde os lugares de esclarecimento e preocupação têm que ser com relação à união, à unidade, porque com isso o mundo existe. Então poderemos governar sobre ele. E de outra maneira não. Ou seja, enquanto que essas mesmas forças que antes direcionavam o mundo pela força do dinheiro e do exército ainda são fortes,
o governo do pulso econômico e do pulso militar, mas nesses tempos isso acaba. E não é que o exército não é bom ou que a sua moeda passa por um descenso, uma caída, mas é que os sistemas de conexão entre as pessoas na sociedade humana, eles é que mudam. E o resultado é que se você quer governar com a antiga força num sistema novo, que simplesmente não pode ser conduzido como era anteriormente. O que quer dizer que aqui tem um problema, que a natureza da sociedade humana muda. E, portanto, aqui nós temos que explicar que esse novo sistema que se levanta sem nos perguntar, mas que é um avanço natural, uma evolução da sociedade humana que chega ao final do desenvolvimento egoísta e individual, agora se desenvolverá de uma forma altruísta e integral. E que aqui nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa percepção, a nossa força do governo com o que acontece. Se hoje nós queremos governar para nos assegurar uma existência razoável, normal e segura, primeiramente nós temos que conhecer esse sistema em si, que se levantou sem nos perguntar. Se não aprendemos e estudamos esse sistema, então nós poderemos saber que forma nós poderemos receber para que estejamos adequados a esse sistema, para sobreviver, não apenas sobreviver como eram antes nas tribos primitivas, que estavam no princípio do desenvolvimento, quando eles desceram das árvores, eles começaram a se desenvolver. Eles viram que tudo se desenvolveu a partir do lado individual e do maior para o menor. Agora, nós temos que ver esse novo sistema que se levanta, que é uma etapa nova e diferente, e adequar as pessoas a esse novo sistema. Isso tem que ser uma pessoa que sente a força da unidade, contrária à força individual. Que sente a força integral, até onde ele pode organizar conjuntamente com ele, de forma igual, não abaixo de si, mas de uma maneira igual, outras pessoas e construir entre eles um sistema realmente em garantia mútua, unidade mútua, com responsabilidade mútua entre todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão ao redor do mundo. Então ele vai ser ele quem governa. Não vai ser ele, porque ele não vai ser como todos, mas que então as pessoas que se introduzem nesse tipo de unidade, eles vão adquirir essa força do controle, governo, recíproca, igual para todas. A pirâmide terminou. A força do governo também está esparramada nesse mesmo terreno redondo, como todos vão se conectar uns com os outros. E o
que vai governar aqui e quem vai governar. Entre eles vai governar a unidade, a mesma força da natureza, que organiza o sistema de forma integral, e essa mesma força da natureza eles vão sentir como superior que governa de uma forma boa para todos. Isso será segurança e vai ser o governo superior. E assim, a humanidade vai avançar nesse sentido. Então, nós aqui temos uma revolução interna muito grande na questão dos valores, para os valores novos com relação aos valores antigos. Que se antes era a força do pulso e a força da moeda, era algo individual. Agora será a força da unidade, da conexão, que é que nos dá a possibilidade de a força interior da natureza, chamada Elohim, o Criador, chamado a força da unidade, não é importante. Ou seja, aqui não haverá governo de nenhuma pessoa sobre outra, mas o governo da força superior que organiza as formas no sistema, e na medida que nós pertencemos a isso, começamos a revelar esse governo. O governo passa do individual, do exército e do dinheiro para a força da natureza. Não tem nada mais, ninguém além dele. Nitsa pergunta, o governo passa do governo e do controle da moeda para a força da natureza, de todas as outras coisas que faziam avançar. As pessoas abasteciam seu próprio ego e assim se desenvolvia. Agora que o ego transformou-se em fechado, onde um é dependente do outro, não tem alternativa para o ego, mas entrar numa forma unificada em unidade entre todos e deixar ali um lugar para a revelação um lugar para a revelação da força superior. E a pessoa que pensa de uma forma especial e sente de uma forma especial, como de costume, e agora ela vai sentir a diferença. Ela tem que entender esse novo sistema, essa nova ordem que o Senhor descreveu, um sistema redondo, onde de repente a pirâmide quebra, é onde o centro vai ser o centro do grupo. Eu me olho como pessoa. O que eu tenho que fazer para entender esse novo sistema, para me adequar a ele? Como esse processo se realiza e para que isso mude? Eu começo a sentir que na minha vida isso muda. O que eu tenho que fazer? Estudar esse novo sistema. Sim, quais são as exigências com relação a mim? E isso vai passar sobre você, sobre todos, desde os grandes aos pequenos, dos ricos aos pobres,
ou dos fortes aos fracos, porque se é algo redondo, estamos todos metidos a ele. E o processo pelo qual eu tenho que passar agora, eu entendo que o Senhor me descreveu como se fosse um processo. De onde eu cheguei até onde eu vou. Agora o Senhor me deu uma imagem muito geral, que tudo que eu estava habituada da vida que eu tinha antes, agora tudo começa a mudar. Como isso vai mudar? O Ravi diz, redondo quer dizer um sistema redondo. Sim, diz Anitsa, porque eu antes eu tinha uma ordem especial, eu tinha uma lógica. A minha lógica interna trabalhava de acordo com essa ordem. Agora começa uma etapa nova. E eu não sei nem como pensar com relação a isso que o senhor descreveu. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer com uma pessoa simples? Que você tenha tanto no coração como na mente um círculo, ao invés de uma pirâmide. Porque hoje você sabe, hoje é uma pirâmide, está acima e está abaixo. E de acordo com isso você trabalha, tanto na cabeça como no coração. Aí você tem o mesmo sistema de valores. Por cima, por baixo, importância, o que é o dinheiro, a honra, os prazeres. Assim, tudo entra no que é a estrutura da pirâmide. Todo o nosso mundo interior, e introduzi-lo na pirâmide e dar a cada coisa um número, um lugar, colocar o lugar que lhe corresponde na pirâmide. E de repente você vê e também com relação ao todo mundo, não só ao mundo interior, a dependência com tudo. Tem uma forma de pirâmide, ou como uma regra. Agora não tem mais essa regra. E isso se transformou num círculo. E tudo que tem ali, todos os valores e todas as coisas, elas em essência, todas estão esparramadas nesse círculo, como se fossem círculos mais ou menos importantes para você. Mas em essência, tudo se vê atraído para o centro, que no centro, quando está mais próximo do centro, você tem mais chance de ser realizado, porque o círculo representa para nós uma unidade, desde o mais externo até que ele se restringe, até que em cada círculo mais interno, suas qualidades e seus valores e a dependência umas com as outras, tudo se transforma em mútuo, mais apegado, mais centralizado, até que tudo se centraliza no mesmo ponto. Isso que se chama uma mesma pessoa com o mesmo coração. É o centro. E com esse centro, o senhor me lembra, tem uma parte na psicologia que é muito conhecida, que é a pirâmide das necessidades. E ali ele explica quais são as necessidades das pessoas. Isso está descrito de uma forma de pirâmide. Ele diz que a necessidade da alma está no cume da pirâmide. Isso está relacionado com o que o senhor falou agora, que o centro da pirâmide é o centro do círculo. Mas isso era de forma pessoal, tanto pessoal como social. A sociedade, ela quer avançar para o cume, mas agora o seu cume é o centro do círculo. Pergunta o que acontece com o resto das necessidades das pessoas. Todas agora se realizam na medida em que se encontram em unidade com os outros, na medida de conexão. Nós temos um parâmetro, ou seja, um só valor, que é a medida de conexão. Enquanto eu estou conectado com a unidade, esse é o valor do dinheiro.
Por exemplo, $100, $1.000, vamos dizer de uma outra forma, uma conexão, duas conexões. Então, de acordo com isso, eu sou mais forte, eu sou mais seguro, eu estou mais são, eu sou mais realizado. Ou seja, aqui tem uma tendência egoísta, porque tudo está enraizado no ego anterior. Mas esse mesmo ego anterior nos direciona e nos conduz à unidade. Que agora, na minha mente egoísta, eu entendo que vale a pena ir acima do ego e levar o ego pela orelha, puxando ele pela orelha e jogá-lo na unidade. E então, pergunta, quem governa nesse novo sistema? O Ravi diz, a mesma força que se revela. Não a pessoa, mas a força em si. Em nós, e todos somos iguais com relação a ela. Mas agora eu procuro pensar, o tema do governo do controle é uma força de incentivo muito grande na pessoa. Como eu governo? Eu governo sobre mim para me levar ao lugar mais seguro no centro dos círculos. E então, para isso eu me anulo, eu quero estar com todos de forma igualitária e conectada. Isso é o que se chama, que o nosso ego anterior, ele precisamente nos conduz por falta de alternativa, porque ele vê que ele vai morrer se ele segue assim. Ele nos leva a essa nova forma. Isso que quer dizer que o faraó ajuda o Israel a sair do Egito, que o faraó aproximou os israelitas ao Pai do Céu. Até alguns anos, todos os processos e todos os sistemas eram dirigidos de uma forma muito simples. Tudo era claro, o dinheiro, o controle, a possibilidade de governar, os sistemas funcionavam de uma maneira particular. Agora o Senhor descreveu uma mudança para um novo modelo, ao invés de pirâmides, tem círculos. Agora, como essas coisas acontecem? Como os processos estão definidos? Como eles são conduzidos? Como funcionam? O que quer dizer círculo? O que quer dizer até hoje, tanto com a pessoa individual, tanto como individual como pessoas como no Estado, o tema é onde está o entendimento onde nós nos encontramos. Tem uma utilização do novo modelo, que ao invés das pirâmides, isso implementa a confusão e a desordem. Ou seja, tinha algo que trabalhava de forma particular e era compreensiva. Também a cura da nossa natureza era assim. As coisas passavam, aconteciam de uma forma melhor, mas era claro. E agora nós estamos tipo de emoções e tudo treme. E se eu olho assim para frente, no final do processo vai ter um tipo novo de condução que será circular, onde todos serão iguais. Parece que é o máximo de confusão que pode acontecer. Se você vê com os valores de hoje, sim. Mas o que pode ser feito? Me parece que é o máximo da desordem ao círculo. Um momento. Mas você não está levando em consideração as coisas que acontecem dentro da pessoa. Mas
A natureza nos conduz a um sistema integral, a um sistema redondo, a uma dependência mútua. E você queira ou não, os nossos sistemas começam a trabalhar assim. Você, enquanto isso, com um sistema anterior, queria governar no sistema seguinte, no integral, isso não vai funcionar. É muito difícil. Você não sabe aqui e ali como colocar essas coisas, vivificar essas coisas, mas a essência não trabalha. E por isso nós vemos uma grande confusão na vida toda das pessoas. E nós temos que distinguir, diferenciar. A psicóloga pode explicar que tem fatos que nós revelamos na pessoa e tem o que ele pensa, o que ele quer. Tem a natureza e tem a pessoa que tem que se organizar com a sua natureza. A mesma coisa na sociedade. Algo se revela que não depende de nós, se revela como consequência da evolução, como consequência do desenvolvimento da sociedade humana. E não há o que fazer. O que nós podemos fazer é que ou avançamos pelos golpes, como de hábito, de costume, ou que nós examinamos e vemos o que acontece, porque de verdade o mundo, afinal de contas, tem crítica, livre escolha, que parece que nós de verdade podemos começar a utilizar isso. E então nós vamos ver o que se abre para nós, porque a natureza é cega, pode nos levar a tudo o que é a espécie humana, quem sabe, ao desaparecimento. Assim, com a natureza, conforme tipo de vidas da própria natureza que desapareceu. Pode ser que nós estamos diante disso. Em essência, é um planeta pequeno dentro de uma galáxia. Se você vê a vida assim como filosofia, ok. Mas se você vê onde está o seu alimento, a sua segurança, a sua saúde, então você tem que ter um tipo de pensamento diferente. Se nós queremos saber como nos defendemos com relação às mudanças, você pode encontrar a natureza. Então eles vão te dizer, quando nós vemos os políticos, eles querem encontrar a natureza, eles dizem, nós vamos destruir, vamos reduzir, fazer voltar a partir da guerra há 50 ou 100 anos. E assim voltaremos ao controle anterior. Eu sou forte, pobre ou rico. Isso pode voltar à regra da pirâmide. Isso pode ser feito a partir de muito sofrimento, que nós, por uma guerra, podemos destruir a conexão que agora começa a se construir na sociedade humana de forma natural. Essa conexão redonda, integral, a partir que nós quebremos e vamos à guerra e façamos explodir, que façamos desaparecer milhares de pessoas e vejamos o que vai acontecer. Porque se nós perdemos o controle, esse é o último. Que não percamos o governo,
A pessoa, quando ela perde o seu equilíbrio, ele está disposto a tudo, é matar, queimar, porque não tem diante de si e nada, e ele não sabe o que fazer. E aqui, de forma direcionada, nós sabemos o que é a guerra, nós podemos descrever os nossos inimigos, ou quem está mais próximo, vamos fazer escolhas, vamos limpar esses e os outros. Mas, novamente, a intenção, o propósito mais interno e mais profundo é que não demos esse sistema global que ele apareça. É como se a gente pare o desenvolvimento natural. Eles não se assustam, não vai resultar anos de sofrimentos e problemas e não vai ter utilidade porque não tem alternativa, mas o nosso ego está disposto a isso. Tem como se fosse um avanço para a guerra muito grande. E nós vemos esses processos, em especial aqui em Israel e no norte da África, desde o norte da África até a China. Por outro lado, se nós saímos e explicamos, e não pensar que isso é uma força pequena, com uma explicação do que acontece e o que nós temos que fazer num caso como esse. Podemos explicar às pessoas a círculos cada vez mais amplos. Hoje nós temos e dispomos de todos os meios. Explicar a todos diante do que nós estamos, que em essência esse é o chamado da natureza, que em essência é a sociedade humana que muda, tem que ver nisso um chamado de cima, de que vocês hoje, pela primeira vez na história, têm que mudar. Que a pessoa tem que se autoadequar ao modelo social que agora é revelado. E não tem alternativa. Façam isso a partir da guerra, do que for. O programa é um programa que tem que ser realizado na natureza, na sociedade humana, dentro dos nossos genes, dentro dos nossos hormônios, dentro de todas as nossas regimores que estão em nós, que se nós nos desenvolvemos de acordo com o processo especial. Então, através desse processo, chegamos ao final do desenvolvimento linear e começamos a sentir que nós devemos entrar a esse novo desenvolvimento e ainda não estamos ali, nós não queremos. Nós, há 100 anos ou um pouco menos, nós nos opomos a isso. Em especial, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos em oposição, nos opomos à unidade de forma ativa. Nós fizemos 2 grupos com relação à Rússia e Estados Unidos. Fizemos exercícios de união no G20, o G8, Nações Unidas, Unesco e toda espécie de organizações. Isso não trabalha. Por quê? Todos são correções externas. Nós precisamos, por nós mesmos, começar a mudar, que cada país e todos comecem a estar conectados uns com os outros em igualdade, em círculos. As Nações Unidas não descreve esse círculo, que desde o princípio teria que ser algo assim. A Unesco também não descreve isso. E todos os tipos de organizações internacionais, tudo é como pirâmide, e mesmo eles se apresentando como círculos. Quem governa? Está claro quem governa.
Alguns países que colocam e pressionam com suas metas egoístas. Ou seja, nós tentamos, como se fosse, nós vemos que o mundo se transformou em circular, redondo, que exige de nós a nossa participação. Mas isso por um lado. Por outro lado, se nós vamos nesse sentido e seguimos de todas as maneiras com esse sistema piramidal e também no governo, como se fizéssemos um parlamento e todos estão em círculo e em seguida começa a ver. Então não vai ajudar. Tem um problema de educação da pessoa. Pela primeira vez na história, não podemos, de forma artificial e externa, fazer mudanças na sociedade humana, mas as mudanças têm que ser de dentro para fora. No ritmo, a partir do ritmo da mudança da pessoa, haverá mudança na sociedade, nos países, e assim do interno para o externo. E, portanto, a postura é uma nova postura de construir a pessoa para que ela seja redonda. Isso é que nós precisamos, um pensamento redondo. Quanto a pessoa seja mais redonda, ela vai sentir, entender como de forma correta ela pode se organizar no mundo. Isso será sua moeda, sua medida de valor, a medida de correção dele. Essa é a força, é o dinheiro da palavra cobertura, que cobre o seu ego, que o eleva, é o que nós chamamos massar. Essa é uma nova força, porque um sistema integral não tem outra força com a qual esteja seguro, com a qual entende, com a qual você influencia, você está no terreno do governo. E o resultado do que você adquiriu a partir nessa nova moeda é a revelação desse sistema, a sensação em geral, a segurança. Tudo chega à medida que você se inclui no sistema. Tanto a pessoa individual, como os países e também toda a humanidade. Agora, se nós uma vez falamos da realização dessas coisas, aqui a gente pode olhar para um lado, para o outro, são coisas que de verdade não completamente estão claras o que quer dizer, ou como realizá-las, em que ritmo, de que forma, como aproximar-se disso. Talvez podemos explicar, esclarecer mais e entendê-las, mas não tem dúvida que avançamos nesse sentido. Temos o apoio dos sábios do mundo. O Senhor nos deu agora uma descrição dos sábios do mundo. O processo que o Senhor descreve parece, o Senhor descreve uma situação nas quais as pessoas sábias são aquelas que governam e em troca agora o dinheiro. Se a fórmula era simples, o dinheiro é o que define todo o processo. Se você tem dinheiro ou o país, então você tem tudo e o resto está embaixo. Agora o que o Senhor falou, eu tive uma sensação
O Senhor falou que essa nova pessoa é uma pessoa redonda. E quando o Senhor descreveu as suas capacidades, que isso é uma pessoa muito sábia, isso me impressionou. Ele está dentro da sensação do geral, da sensação do sistema. Não sabe que ele tem uma mente especial, que ele nasceu inteligente. Não é a mesma sabedoria. Isso que você fala é a sabedoria do ego. E aqui eu proponho algo que ele é sábio porque quer estar unido ao sistema, conectado ao sistema. Então, ele adquire uma sensação de unidade com o sistema. E com isso vem a sabedoria. Não é a mente egoísta linear, é uma mente diferente. É a mente integral, redonda, que vem de acordo com o coração para o sistema. Isso é o que se chama os sábios do coração. Não os sábios externos, mas os sábios do coração. O que é que está antes do que pergunta? Porque nós estamos acostumados à forma linear, que nós estudávamos, entendíamos, mas de acordo com o Senhor explica, parece que é o contrário. Primeiro eu tenho que sentir, então depois, sim, correto. Primeiro você precisa se conectar ao novo sistema, então você pode sentir e entender. Não tenho nenhuma chance que eu entenda essa ordem. Você vai entender o que é ser mãe sem ser mãe? Não. Então, o Ravi diz, onde está a sensação? A sensação, inclusive no ego, primeiro tem a sensação, depois o entendimento. Primeiro a sensação, depois o entendimento do que eu sinto, porque o nosso material é desejo de receber. Mas aqui, e isto é muito, muito forte, é uma condição necessária. Por quê? Porque aqui é um sistema que lá eu não conheço. Então, primeiro tem que estar lá. E depois que eu estou lá, se eu não estou lá de forma emocional, então eu não tenho nenhum entendimento. E esse é o problema para todos os dirigentes de hoje que não querem conhecer esse novo sistema e eles estão impotentes. O que nós vamos fazer? Então vamos destruir. Nós vamos voltar atrás, a 50 anos, a partir de uma guerra e que aconteça o que tem que acontecer. Assim nós vamos ter que governar. Todas as armas, vamos fazer uma guerra, vamos ver no mundo novo. Vai ser novo, vai ser como antigo. O Senhor nos explicou o assunto dos governadores que não sabem como dirigir isso. E eu tive uma ideia que se eu tenho uma fábrica ou uma empresa, eu agora eu entendo que toda estratégia anterior que estava enraizada no mundo, que estava baseada na pirâmide, hoje isso não trabalha mais. Mas agora eu não sei como fazer essa mudança. Eu não sei o que acontece. Digamos que agora eu quero comprar os seus serviços como um conselheiro dessa nova estratégia, um consultor dessa nova estratégia. O que eu tenho que fazer? Se nós quiséssemos, queremos que o mundo avance numa direção pelo caminho da paz e não pelo caminho da guerra, nós precisamos colocar essa ideia para todos. Onde nós vamos, até onde a garantia mútua é algo obrigatório por parte da natureza e que todos o saibam. E o quanto mais isso seja uma herança para o geral, para todos, e enquanto nós estejamos unidos, essa
União vai se revelar mais e mais no dia a dia. E nós temos que saber isso. Milhares de pessoas no mundo, milhões. Nós, a partir desse sistema de conexão interna, vamos introduzir das mesmas cabeças dos dirigentes que é possível de outra maneira. Senão eles não vão receber de forma externa. Se eu vou como se fosse um representante de uma sociedade educacional, eles não vão fazer, eles entendem apenas o caminho da guerra. A partir do sistema interior, nós podemos influenciá-los nesses pensamentos. Eles mudarão esses pensamentos. Como o sistema é algo unificado e que ele se revela assim, apenas dessa forma. Eu tenho uma possibilidade de entrar nas suas mentes e nos seus corações, inclusive se eles não querem, unicamente se eu começo a ensinar toda a humanidade, e não de forma externa. Assim eles não poderão receber. Eu tenho nesse sentido muitas demonstrações. Eles não podem escutar isso. Eu, por mim, sei que isso não vai ajudar. Eles não sentem que a partir disso eles podem dirigir, que assim eles podem avançar ou adquirir algo. Onde está o governo e meu dinheiro? Ele não entende que o dinheiro e o controle antigo não tem mais valor. E agora tem lugar o dinheiro e o novo governo. Eles não podem digerir isso. Eles não veem nisso nenhum valor desses valores, desses novos valores. Eu levo isso para eles e ele olha como eu não pego isso. Você quer que eu mude uma coisa pela outra? Digamos que eu sou uma pessoa que governa, uma pessoa grande. E digamos que eu tropecei e estou com problemas. É algo que a gente tem hoje. Eu sinto que eu perco o meu governo, meu controle. Antes eu lia a realidade e não me explica o que acontece. E digamos que eu encontro com o Senhor. Eu escutei que o Senhor é uma pessoa sábia, o Senhor tem um horizonte, o Senhor tem uma imagem. O que o Senhor me sugere? O que o Senhor me recomenda? Diz o Ravi, eu ponho diante de você uma imagem, o que é o novo mundo, que fica de toda a indústria e comércio apenas as coisas necessárias para a existência das pessoas. O que é que você tem? Apenas as coisas necessárias. Você continua dirigindo-as de uma boa forma, inclusive egoísta, e começa a se desfazer de todo o resto, que tem que ver com que é algo sobressalente. Por quê? A eles, de verdade, vai chegar o colapso. Primeiro, isso é a primeira ação da sanação. O que é sua economia particular, ok? Sim, diz o Ori. A segunda coisa, diz o Rav, começar dentro das suas indústrias e fábricas a educação integral de todas as pessoas, os trabalhadores, os diretores, os gerentes, todos agora têm essas horas de educação integral obrigatórias. Você, com isso, começa a fluir algo novo na sua própria fábrica.
na sua própria profissão. Depois que você fez isso, um tempo particular e que as pessoas estejam um pouco dispostas a começar a fazer com que os salários sejam mais igualitários, elevá-los a um nível onde não tenha tantas disparidades como tem hoje em dia, que não tenha um 50% de diferença, que seja 20, 10%, e assim em diante, e começar a desenvolver o que é conexão e unidade social. E com isso, seguramente, você sana os seus negócios. Obrigado, Rav Leitman. Obrigada, Nitsa. Nos vemos na próxima conversa. Bom dia. Até logo.